Bem-vindos, amigos, este é o Futebol Love, e uma coisa que é extremamente rara de se conquistar no futebol é um triplete ou uma tríplice coroa, e hoje vamos ver as 8 vezes que isso aconteceu no futebol europeu, quando um clube venceu os títulos de Liga, Copa e Champions League. Mas apesar de ser muito raro de acontecer na história do futebol, nos últimos 10 anos já aconteceram 4 tripletes. E o primeiro triplete da história do futebol veio em uma temporada praticamente perfeita do Celtic, na temporada 66-67. Eles ganharam tudo: Liga Escocesa, Copa da Escócia, Copa da Liga e Copa da Europa, que na época não era chamada de Champions League ainda. O Celtic enfrentou na final a Inter de Milão de Facchetti e Mazzola, e venceu por 2-1. Tempo depois veio o famoso Ajax de Johan Cruyff, Neskens e outras lendas que praticavam futebol total. O Ajax já era o atual campeão europeu, mas já não tinha o Rinus Michels como treinador, que tinha ido para o Barcelona. Mesmo assim, o Cruyff liderou o Ajax à conquista do campeonato holandês, a Copa Holandesa e da Copa da Europa, vencendo na final também a Inter de Milão de Facchetti e Mazzola, e do brasileiro Jair da Costa por 2-0. E esta seria a segunda de uma série de 3 títulos seguidos da Copa da Europa. Na temporada 87-88, mais um holandês ganhou um triplete, mas dessa vez foi o PSV, que tinha como destaque o Ronald Koeman, um jogador de múltiplas funções e um especialista em cobrança de falta, e que hoje é o atual treinador da seleção da Holanda. Eles venceram a Liga, a Copa da Holanda e a Champions League, sendo que na campanha da Champions League, o PSV foi das quartas de final até a final só empatando e se classificando pelo critério de gols fora de casa. Eliminou equipes como Bordeaux e o Real Madrid e chegou até a final contra o Benfica e venceu nos pênaltis, depois de um emocionante 0-0. Tempo depois veio o Manchester United em 99, um verdadeiro timaço do Sir Alex Ferguson com o Manchester United. Schmeichel no gol, Gary Neville, Jaap Stam, David Beckham, Andy Cole, Ryan Giggs, o capitão Roy Keane, Paul Scholes no meio-campo eram os principais destaques desse time. Um título de Premier League muito disputado com o Arsenal do Arsene Wenger, que o United venceu por 1 ponto. O título da FA Cup veio contra o Newcastle numa vitória de 2-0. E o título da Champions League foi na histórica final contra o Bayern, em que o United perdia por 1-0 ainda nos acréscimos do segundo tempo, e acabou virando o jogo em 2 minutos com 2 atacantes que saíram do banco, o Teddy Sheringham e o Solskjaer. Espera aí um pouquinho, antes de continuar eu tenho uma pergunta. Será que algum clube brasileiro venceu um triplete em sua história? A resposta eu falo no final do vídeo. 10 anos depois, era o primeiro ano de Pep Guardiola no Barcelona, com Messi, Xavi, Iniesta, Thierry Henry, Yaya Touré, Eto'o, Piqué, Puyol, Dani Alves, Valdés, Abidal, um time que jogava um futebol mágico, que começou com Messi jogando na ponta direita no começo da temporada, e no jogo contra o Real Madrid, o Pep Guardiola teve a ideia de colocar o Messi de centroavante, e o Eto'o ele colocou no lado direito, sendo que nesse jogo contra o Real Madrid já era uma reta final da temporada. Nesse jogo surgiu o Messi jogando de falso 9. A ideia deu certo e o Barça massacrou o Real Madrid por 6-2 em pleno Santiago Bernabéu, praticamente garantindo o título da Liga. O Barça vence a Copa do Rei contra o Athletic Bilbao na final. E na Champions League, depois de uma semifinal polêmica contra o Chelsea, venceu o Manchester United no último jogo de Cristiano Ronaldo pelo United. O jogo acabou consagrando o estilo do Pep Guardiola e o Messi como favorito a ganhar a sua primeira bola de ouro. Logo na temporada seguinte, a Inter de Milão do José Mourinho tinha perdido Ibrahimovic para o Barça. E para substituir, o Eto'o, que estava no Barça, foi para a Inter para fazer a dupla de ataque com o Diego Milito. Além de ter o Sneijder na armação do jogo, com excelentes volantes como Cambiasso, Thiago Motta, Stankovic, e a liderança de Javier Zanetti, com a forte dupla de zaga Lúcio e Walter Samuel protegendo o gol do Júlio César. Essa Inter tinha uma estrutura defensiva muito sólida, lógico, né? O treinador era o Mourinho,
mas a Inter atacava muito bem e não vivia somente de contra-ataques. Venceu o Scudetto com só 4 derrotas, derrotou a Roma na final da Copa Itália e depois de uma semifinal emocionante contra o Barcelona de Guardiola, jogou a final contra o Bayern de Munique do Louis van Gaal e completou o triplete com uma vitória de 2-0 com 2 gols do Milito. Para Mourinho foi o maior momento de sua carreira como treinador. 3 anos depois veio o Bayern de Munique do Jupp Heynckes. O Bayern ainda não era tão poderoso no futebol alemão. O Borussia Dortmund do Jürgen Klopp era bicampeão alemão e estava no auge do seu nível de modinha. Sem contar que o Bayern havia perdido a final da Champions League no ano anterior contra o Chelsea e no seu próprio estádio em Munique. Mas dessa vez o Bayern de Munique se redimiu e jogou um futebol impressionante que marcou o início dessa supremacia do Bayern no futebol alemão. Philipp Lahm foi o capitão de um grande time que tinha o Arjen Robben dividindo a função de craque do time com Franck Ribéry. O Bayern venceu a Bundesliga com apenas uma derrota sofrida. Derrotou o Borussia Dortmund na final na Copa da Alemanha e na final da Champions League também, as duas por 2-1. Sendo que na semifinal o Bayern eliminou o Barcelona com um agregado de 7-0. 2 anos depois da Copa de 2014, o Luis Henrique chegou ao Barcelona que não tinha vencido nada na temporada anterior. Ele vendeu Alexis Sanchez para o Arsenal e contratou o Luis Suárez para compor o trio MSN. Depois de um começo difícil, suspensão do Suárez por causa da mordida, derrota para o Real Madrid, com o tempo o time foi se arrumando e melhorando e acabou se tornando muito difícil derrotar esse Barcelona. O Messi terminou a temporada com 58 gols marcados, o Neymar marcou 39 e o Luis Suárez marcou 25. Foi campeão de liga com só 2 pontos de diferença do Real Madrid. Venceu o Atlético de Bilbao com um gol impressionante do Messi na final da Copa do Rei. Na Champions League venceu a Juventus na final pelo resultado de 3-1, completando o último triplete do futebol europeu até hoje. Bom, e esses foram todos os 8 tripletes do futebol europeu. 7 clubes marcados na história do futebol, principalmente o Barcelona, com 2 tripletes já em sua história. E a resposta à pergunta que eu falei na metade do vídeo, se tinha algum time brasileiro que já tinha vencido um triplete, a resposta é sim, e foi o Santos em 1962 e em 1963 também. Em 62 o Santos venceu o Brasileiro, a Libertadores e o Torneio Rio-São Paulo. E em 63 o Santos venceu a Libertadores, o Brasileiro e o Campeonato Paulista. Ah, mas e o Cruzeiro em 2003 que ganhou a Tríplice Coroa? Ganhou uma Tríplice Coroa nacional. Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Não que não tenha méritos, é muito difícil fazer isso no Brasil hoje em dia. Mas não ganhou Libertadores, então não conta. Não. E eu fico por aqui. Se gostou do vídeo, deixe um like. Inscreva-se no canal para ficar atento aos próximos vídeos. E até a próxima!